Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Azevedo, o Tiozão Sem Fronteiras. Lembrando para vocês que no nosso perfil a gente trabalha com três dimensões, vamos dizer assim, três destaques. Um sobre a parte de planejamento, de estilo de vida, um segundo ponto sobre qualidade de vida e o terceiro aspecto falando das viagens, dos atrativos naturais. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre nutrição, que está dentro do grupo de qualidade de vida. E para isso eu sempre conto com um convidado, né? Hoje eu estou aqui com o Marco. O Marco é nutricionista. Isso. E o Marco é proprietário de uma empresa que trabalha com suplementação, com nutrição, que é a Nutrição Original aqui em Londrina, né, Marco? Isso. Então, antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu acho que a gente tem muita coisa legal para passar para as pessoas. Mas, antes eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história e da sua empresa. André, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, que com certeza vai ser muito proveitoso para todos. Bom, a Nutrição Original, ela nasceu há 10 anos. Né? A Nutrição Original fica ali na Avenida Inglaterra, no início da Avenida Inglaterra, né? E Londrina, né? aqui em Londrina. Muita gente confunde Avenida Inglaterra em Cambé, tem uma avenida grande, né? E a Nutrição Original, ela nasceu há 10 anos. A gente trabalha com nutrição oral, com dieta interal, né? Aquela dieta que aquele paciente que por algum motivo perdeu a deglutição, um paciente em coma, um paciente que está acamado, que não tem condição de se alimentar sozinho, normalmente é utilizada uma sonda e a gente trabalha com essa dieta, que é uma dieta mais especializada. Normalmente essa dieta ela é adquirida pelos governos, né, pelo governo municipal, estadual, federal, e pacientes que recebem alta do hospital, que vão para casa muitas vezes para continuar se alimentando em casa, são os pacientes que a gente atende. Minha avó faz uso. Ah, sim. A avó que está acamada, ela faz uso de uma dieta passada por sonda. Tem muitas doenças hoje, o Alzheimer, por exemplo. É o caso. O Alzheimer é uma doença que invariavelmente progride para a sonda, porque o paciente ele tem a disfagia, né? E ele perde o poder de deglutição, né? Então, para que não haja uma broncoaspiração e depois uma pneumonia nesse paciente, é passada uma sonda. Pessoas que retiram parte do estômago, retiram parte do intestino, um AVC... Até no caso daquela cirurgia de redução de estômago, também acontece isso, Marco? Não. Só se for um caso muito extremo. Porque, alguns pacientes que fazem a redução de estômago por estética ou para emagrecer, porque fica um pedacinho, né? Ele fica uma bolsinha ali, Sim. né? Então ele continua se alimentando lá com 50 ml, 80 ml, e ele vai tocar a vida dele dessa forma. Agora, a pessoa que faz a gastrectomia total, que é a retirada do estômago do esôfago até o intestino, normalmente isso é proveniente de um câncer, por exemplo, aí você precisa entrar com uma dieta especializada, né? Com sonda. E essa sonda tanto pode ser via nasoenteral, como direto no estômago ou no intestino. Tem muitas pessoas que começam pela sonda naso e depois vai para o intestino ou para o estômago. E aí ela desenvolve a vida dela naturalmente, com alguns cuidados, como o diabético, como o celíaco, etc., né? E a Nutrição Original está ali já há 10 anos, graças a Deus. A minha vida, eu sou formado há 30 anos aqui em Londrina mesmo. Eu sou da terceira turma de nutrição aqui de Londrina. Na época o Paraná tinha só 2 faculdades de nutrição, só Curitiba e o antigo Cesulon, né? E eu sou da terceira turma e trabalhei a vida inteira com isso. E hoje a Nutrição Original, há 2 anos e meio, viramos um pouquinho a chave e hoje a gente trabalha com uma linha de suplementação também, muito importante, né? Não só com a dieta enteral, porque a dieta enteral a gente classifica ela como uma nutrição completa. Então a pessoa ela recebe só aquilo
né? E ela tem 100% de tudo que ela precisa. Aham. 100% das vitaminas, 100% dos minerais, tudo balanceado, tudo. Ou coisas que nós, por exemplo, não atingimos. Não conseguimos com a Não, nossa dieta no alimentar. nosso dia a dia a gente não consegue. Esse paciente, ele acaba que ele recebe tudo ali programadinho, bonitinho, e a gente Balanceado. sabe, exatamente, a gente sabe, ela é quimicamente definida. A gente sabe exatamente o que ele está recebendo. E o legal, Mark, quando você falou agora há pouco dessa girada de chave, né? Tem outros dois caminhos que vocês tomaram que eu tive a oportunidade de conhecer quando visitei vocês lá. Que é a questão do suplemento para atividade física, né? E a questão estética também, né? Que também envolve suplemento. A nutrição, como tudo, né, graças a Deus, evolui a passos largos em todos os dias, né? A indústria, ela começa a perceber, de alguns anos para cá, o idoso, por exemplo. Hoje, a população brasileira é uma população que tem uma perspectiva de vida muito maior. Uhum. E essas pessoas necessitam de suplementação. É só você ver o tanto de produtos sênior. Alguma coisa sênior, Sim. toda hora tem E kids. Kids e sênior, né? Você vê o tempo inteiro produtos sendo lançados para essas coisas. Porque a gente, durante a nossa vida e com o estilo de vida de cada um, a gente, cada dia que passa, a gente começa a ter um déficit de alguma coisa, né? É coisa mais natural. Talvez acontecesse isso antes, mas não foi tão observado, Aham. né? Mas hoje em dia, para todos os aspectos, você tem um nutriente específico para suplementar, uma vitamina, um mineral ou uma proteína diferenciada, um colágeno. Hoje se fala em colágeno, né? Aham. Tem vários tipos de colágenos hoje. E a suplementação, ela é importante nesse sentido. Mas a suplementação, ela tem esses dois aspectos, né? A suplementação esportiva, né? Que é para aquela pessoa que em algum momento ela começou a fazer alguma atividade e ela precisa de algo a mais. Aham. Não que ela não tenha, Sim. né? Mas ela precisa, porque ela começou a gastar mais em algum aspecto. Então você precisa suplementar uma coisa mais direcionada, né? E a suplementação para o lado da saúde mesmo, né? Uma pessoa, um diabético que você precisa suplementar com mais fibra, ou um paciente que está com a imunidade baixa, você precisa dar aí um mineral, um selênio, um zinco, uma coenzima Q10 ou um aminoácido como a glutamina, por exemplo. Hoje tem muitas pessoas com deficiência, com intolerância a glúten, intolerância à proteína do leite, ou a própria lactose do leite, né? Interessantíssimo. Eu tive um treinamento ontem para a gente falar sobre intolerância ao glúten. Porque existem alguns níveis de intolerância ao glúten, por exemplo. Assim, às vezes a gente está falando para deixar mais o arroz com feijão para a galera, né? O que vem a ser a intolerância ao glúten? O glúten é uma proteína, Uhum. tá? Que é encontrada principalmente, vamos falar na farinha, né? No trigo. No trigo, né? Só no A trigo? maior, não, o glúten existe em outros vegetais, né? Mas principalmente no trigo. Uhum. Então, existe o celíaco, que é uma doença autoimune, que é ocasionada pelo contato ao glúten. E nesse caso é muito específico, essas pessoas precisam seguir um regime bem rigoroso. E existem hoje alguns níveis de intolerância ao glúten, desde o alérgico ao intolerante. Quando a gente extrapola do pão ou de uma massa, nós estamos num jantar, alguma coisa assim, onde você extrapolou daquilo lá. Então você se sente pesado, você se sente cheio, né? Você tem uma distensão abdominal, então as pessoas às vezes estão enfastiadas, né? Então às vezes você começa a adquirir essa intolerância durante o tempo. Ontem eu estava te dizendo que eu tive esse treinamento, e o que acontece? As farinhas de 20 anos para cá são muito mais processadas. A questão industrial dela sofreu uma
Uma mudança tão grande que talvez há 20 anos atrás a gente não tivesse esse tanto de intolerantes porque a farinha tinha uma outra qualidade. Tá? Hoje ela, pelo tanto de processamento que ela tem, ela pode estar... talvez os nossos pais não passaram por isso, né? E toda a rotina de vida, né? Mas como o glúten, por exemplo, que você precisa tirar, né? Nesse caso não é nem suplementar, né? Você precisa tirar. A lactose, né? Hoje tem muita coisa de moda também, viu, André? Hoje em dia, o médico, por exemplo, ele não tem como determinar uma alergia logo de cara. Então ele vai testando. Ele vai tirando uma coisinha de cada vez até ele descobrir se realmente o que você é alérgico. E a moda virou, todo mundo é intolerante à lactose, né? E aí a indústria vem e tem hoje iogurte sem lactose, tem a margarina, tem o leite, tem um monte de coisa sem lactose, né? E aí, às vezes, a gente acaba entrando nisso sem saber se é mesmo também. E aí eu queria aproveitar um gancho seu, nessa questão do sem saber se é isso mesmo, e falar de algo que a gente comentou esses dias atrás, que é a importância do autoconhecimento. Da pessoa se conhecer para poder entrar nessa parte de suplementar. Porque quando a gente fala suplementar, como você mesmo falou, é você buscar algo além daquilo que você já utiliza, não é, Marco? Alguma coisa está te fazendo falta. Fazendo falta. Ou complementar, né? No caso da nutrição esportiva, como você falou, eu preciso ganhar um pouco mais de massa, ou proteger um pouco mais minha estrutura física, e aí eu suplemento para complementar o que eu não estou conseguindo adquirir. Mas o autoconhecimento, ele é fundamental. A gente vem falando sobre isso em vários outros assuntos, também falamos sobre autoconhecimento na parte de planejamento de vida, autoconhecimento para você saber como você conhecer seu corpo, até onde você vai com desgaste físico, em uma atividade física, em uma trilha, quanto eu posso me esforçar dentro de uma trilha e tal. E o autoconhecimento também entra nessa parte de saber o que me faz bem, a nível de alimentação, de nutrição, o que me faz mal, o que eu me adapto, inclusive, né, Marco? Porque também tem essa questão da nutrição, né? Com o que eu me adapto melhor? Então, quanto que isso é importante dentro da nutrição, essa questão do autoconhecimento? Ela é determinante, né? É determinante porque o tempo passa, o nosso organismo muda, a gente envelhece, é triste, mas é verdade. É fato. É fato, a gente envelhece e até a nossa absorção começa a modificar, né? Coisas que você absorvia, o teu metabolismo era muito rápido, você absorvia rapidamente, você tinha uma rotina de vida que era diferente, e isso vai mudando conforme o tempo vai passando. Como assim? O metabolismo nosso muda com o passar do tempo. Muda, porque o nosso organismo ele começa a se preparar para a velhice, né? Ele começa a se preparar para fazer você, olha, dá uma seguradinha aí, entendeu? Para de fazer o que você estava fazendo, que o teu joelho não vai aguentar, a tua coluna não vai aguentar, o teu coração não vai aguentar. O acúmulo de peso, por exemplo, é do organismo, entendeu? O ser humano ele começa, depois de uma idade, ele começa a ter, ele vai diminuindo muitas coisas e aquilo vai se acumulando de uma forma ou de outra. Ô Marcos, você sabe que quando eu estava para fazer 30 anos, as pessoas falavam assim, quando você fizer 30 anos de idade, você vai ver, teu corpo vai mudar. Sinceramente, eu cheguei aos 30 e não percebi nada. Depois dos 40. Quando chegar a 40 anos, você vai ver que seu corpo vai mudar. Eu não tive uma percepção mais acentuada de mudança no meu corpo. Mas eu não precisei esperar chegar nos 50. Quando eu cheguei lá nos meus 46, 47, foi perceptível a mudança no meu corpo. Eu machucava mais fácil. Lesões que antigamente eu demorava 3 dias para recuperar, passei a demorar 10 dias, 2 semanas. O cansaço físico para eu recuperar, ele levava mais tempo, a recuperação. Então eu fui sentindo essa mudança no corpo que você comentou agora há pouco. Como, tirando essa parte
de peso que você falou. Vamos dizer, vou pegar meu caso, eu sempre fui meio controlado, meu peso sempre foi meio padrão, eu não tive nenhuma distorção mais grave, mais acentuada, mas o meu corpo mudou. Como que funciona o metabolismo? Como que vai funcionando com o nosso corpo à medida que a gente vai envelhecendo? Tem fatores externos, né? Muitos fatores externos que também vão definir como é que vai ser o teu futuro, né? O quanto que você agride o teu organismo lá na época que você não está nem dando bola para ele, entendeu? O quanto que você correu, por exemplo, e não se preocupou em utilizar um tênis adequado. O quanto que você subiu e desceu escadas, o quanto que você carregou peso errado. Levantar da cama. Ah. Como é que você levanta da sua cama? Entendeu? Você simplesmente joga a tua coluna para frente, você não faz um alongamento. Isso, eu queria que você comentasse a sua experiência, que foi muito legal. A questão, eu tinha um problema de hérnia, eu tenho uma hérnia até hoje, né? E eu tinha dores nas costas, assim, todos os dias. E eu procurei uma fisioterapeuta aqui em Londrina e ela desenvolveu uma técnica que chama vibromassagem e ela colocava a minha musculatura em ordem, né? Toda vez que ela fazia alguns grumos, né? E novelava, ela vinha e colocava na sequência certinho da musculatura. E ela disse o seguinte, ela falou, por que gato e cachorro, né, eu acho que vários outros animais também seguem a mesma rotina, mas por que gato e cachorro não tem dor nas costas ou não tem uma série de lesões? Porque eles estão deitadinhos lá, eles estão dormindo horas e horas e horas, a hora que ela levanta, abre o olho, a primeira coisa que eles fazem é se esticar. Espreguiçam, né? Esticam uma perna, esticam outra perna e tal, e faz toda uma rotina, faz todo um processo ali para depois levantar e sair andando. Nós não, a gente passa a noite inteira dormindo de conchinha ou todo enrugado no frio, acorda, levanta e sai andando, entendeu? Você não faz um alongamento. Eu resolvi esse problema todos os dias antes de sair da cama. Eu faço um alongamento de 20 minutos, pernas e braços, pescoço. Estica um pouquinho para cá, estica um pouquinho para lá. Uma coisa simples, simples. E hoje eu não vivo mais sem isso. Onde eu tô, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é um alongamento. Então são coisas que talvez lá atrás, com 20 quilos a menos, 30 anos a menos, o meu corpo não precisasse desse cuidado, né? E talvez se eu já fizesse lá, nem a hérnia eu teria tido, né? Então, quem nasceu primeiro, né? A galinha ou o ovo? A gente nunca vai saber. Mas são cuidados, o nosso organismo vai mudando, isso é fato, né? E é comprovado que muitas coisas, o câncer de próstata, por que todo homem a partir dos 40 e tantos anos precisa começar a se incomodar muito mais com isso? Porque o teu organismo, ele vai mudando e isso tem uma facilidade muito maior de acontecer. Uma tendência, o câncer de mama, né? Hoje, a nossa vida, ela é muito... Você não troca mais o canal da televisão. Antigamente você levantava e ia lá e tec, tec, tec. Hoje você não vive sem um controle. Se a pilha do teu controle acabar, você entra em parafuso. Se o teu controle, você não abre mais um portão, o controle do portão está ali do teu lado. O teu celular está toda hora aqui. A minha filha morre de dar risada, minha esposa fica no andar de cima da minha casa, ela me liga pedindo um lanche para eu fazer. Eu subir e levar o lanche para ela, sabe? Então são essas coisas. Além de todos os processos, o processo de envelhecimento, né? Radicais livres. A gente começa a acumular muito mais radical livre na velhice. O nosso metabolismo, naturalmente, ele vai desacelerando com a idade? Ele vai mudando. Alguns aceleram mais, outros desaceleram. Né? Você pega, por exemplo, eu tive um problema de tireoide há um tempo atrás. A tireoide
regula tudo isso no nosso organismo, né? Então, a menopausa nas mulheres altera o organismo delas todo. E nós temos, né? O homem também tem um tipo de menopausa, não conheço Que é a muito. andropausa. Isso, e isso altera, isso influencia. Gente, se nosso cabelo fica branco, se a nossa musculatura fica flácida, As cartilagens começam a perder. você começa a perder a lubrificação e diminui a cartilagem, ela se desgasta. O teu organismo tem que se adaptar a essas consequências. Então, quando a tua cartilagem começa a desgastar, o teu organismo começa a dizer para você, para de correr, diminui a corrida, entendeu? Ele começa a te dizer isso de que forma? Ele começa a te dar um pouco mais de gordura, ou ele começa a te dar uma cãibra, ou ele começa a fazer a tua musculatura ser menos resistente, ele te dá uma fadiga muscular. Só para a gente deixar um exemplo, exemplificar. A questão da fadiga, da cãibra. A cãibra, ela é uma fadiga muscular. Ela faz parte da fadiga muscular. Faz parte da fadiga muscular, que até a gente comentou que a questão do glicogênio. Você deixa de fazer uma respiração aeróbica para uma anaeróbica. Isso produz ácido lático, né? Quando você não tem oxigênio dentro do teu músculo, fazendo toda a quebra, fazendo a produção de energia, trabalhando ali, e a hora que isso acaba, você continua com o exercício e aquele oxigênio acabou. Estou falando de uma maneira bem, Sim, né? Perfeito. Então, você vai ter um acúmulo de ácido, vai produzir ácido lático, já é o teu organismo te dizendo, para. E ele começa a produzir ácido lático, vai te dar uma cãibra, e com o passar do tempo, ele vai começando a fazer microlesões na tua musculatura, para que você entenda que aquilo você tem que diminuir, ou você tem que alterar, ou você tem que mudar aquele exercício de alguma forma. E aí por isso que você tem profissionais, você tem nutricionistas, você tem professores de educação física, preparadores físicos, que vão entendendo que carga que você precisa mudar. Então, vocês veem, né, pessoal? Às vezes a gente está falando sobre isso e alguém pode se perguntar, mas aonde tudo isso que nós estamos conversando onde tudo isso entra na questão da trilha, na questão da qualidade de vida? Tudo. Vou fazer uma trilha longa, subidas, descidas, escalaminhada, eu tenho que subir em pedra, uma trilha de 10, 15 quilômetros no dia. Faço isso no primeiro dia. Às vezes vou fazer no segundo dia. A musculatura já está fadigada. E como que a nutrição colabora para que esse impacto seja menor, Marco? Porque você tem muitos outros fatores, né? Temperatura. Sim. Você vai fazer uma trilha onde você vai estar fazendo uma trilha a 35 graus ou com menos, a quantidade de água que você está tomando, né? A quantidade, como que você se preparou para aquilo, se você realmente tem estrutura para estar fazendo aquilo, né? Então, como é que você vai se preparar para fazer isso? Você tem que entender teus limites. Mas, assim, vamos supor que eu falei, é um conjunto de pontos que eu tenho que analisar para fazer isso aí. Envolve a parte de condicionamento físico, que a gente tem tratado aqui também, envolve a questão de análise de terreno, climática, envolve descanso, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a questão do sono com a nutrição. E a nutrição também faz parte desse monte de coisas que a gente tem que analisar. Mas, isolando o restante, olhando para a parte da nutrição especificamente, como que a nutrição pode colaborar para diminuir o impacto desse desgaste, por exemplo, numa trilha? Eu vou passar o dia inteiro no meio do mato, fazendo uma trilha. Então, acordei, tomei um bom café da manhã, vou voltar, saio 8 horas da manhã. Vou ficar andando no meio do mato até 5 horas da tarde. Estou saindo com água, mas só vou me alimentar lá no final da tarde, às vezes só na janta. E aí? E aí você tem que pensar em que tipo de alimento que você vai estar levando para essa trilha, né? Com pouca gordura, a digestão desse alimento,
a rapidez de digestão, você precisa de energia mais imediata, você precisa de energia mais prolongada. Então você vai ter que entender qual que é o tipo de carboidrato que você vai estar consumindo, de quanto em quanto tempo você vai estar consumindo, também para que não te dê picos de glicemia, né? Qual o tipo de proteína que você vai estar levando, qual é a digestibilidade dessa proteína, né? Para que a tua alimentação durante a trilha, ou você vai se alimentar só à noite, quanto tempo, qual alimento e por quanto tempo que eu preciso para que eu consiga chegar lá no meu objetivo, né? Pensando já na tua estrutura atual e pensando para que você não se lesione, né? Tá? Porque daí também você acaba com a tua trilha, né? Você no meio do caminho, você quebra a pessoa que anda de bicicleta. Acontece muito disso, né? Ele vai lá fazer 20 km, 30 km. Ah, não, agora, hoje eu vou fazer 50. E eles usam muito esse termo de quebrar. Eles quebram, né? Então, você precisa ter o nutriente certo para aquela atividade correta que você faz. Tem um produto chamado palatinose, é um tipo de carboidrato. É um carboidrato. Então, é usado muito para jogador de futebol. Você vê, quem acompanha futebol, você vê assim, aqueles jogadores lá faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, o cara erra um passe de 2 metros. A gente logo pensa, pô, o cara é ruim, o cara não se preparou. Não sei. Mas a falta de energia naquela pessoa está atrapalhando o desenvolvimento cognitivo dele. Posso te dar um exemplo bem prático com relação à trilha? Você está no meio da trilha. Você entra num processo de... como que chama quando está faltando alimento? Tem um termo que o pessoal costuma falar. Eu estou muito tempo sem comer e começa a me dar fraqueza. Hipoglicemia. Fugiu o nome. Aí você entra no processo de hipoglicemia. A passada que eu vou dar no meio da trilha, a perna passa a não responder mais. Eu começo a tropeçar em raiz de árvore, eu começo a tropeçar em pedra que está solta, vai ficando fraco. A tua velocidade de raciocínio muda. O risco de você... A tua percepção de espaço, de lugar muda. Impressionante. Então, numa atividade dessa, é importantíssimo você entender os limites do teu organismo e o que você precisa para que você consiga prolongar esse limite, né? Ô Marco, e lógico, guardando a característica e a individualidade de cada pessoa, tem mais ou menos, teria como, o que seria um básico que a gente poderia conversar? Vou sair de manhã e vou voltar à tarde. Eu escuto muitas pessoas falarem que eu preciso de carboidrato e proteína. É o que eu escuto muitas pessoas falarem. Né? E aí você tem que achar uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Mas tem uma regra, algum padrão que poderia falar assim, não, eu preciso de tanto de carboidrato ou de tanto de proteína, de tantas em tantas horas? É individualizado. É individualizado. É individualizado. Porque cada organismo tem uma necessidade, né? E cada organismo tem o seu estoque, né? Você tem um estoque de determinada proteína que você pode usar, de glicogênio muscular que você pode usar. Talvez o teu colega tenha menos que você. Então, mas a indústria pensa muito nisso, né? A indústria tem aí uma série de produtos destinados para essas, né, as barrinhas de cereais, onde eles combinam a quantidade de carboidrato com o tipo de carboidrato, com o tipo de proteína, com a quantidade de sacarose, com algum produto, alguma cafeína, por exemplo. Tem hoje aquele gelzinho que as pessoas andam de bicicleta. Antigamente era só o gel de carboidrato. Hoje já tem gel de carboidrato com cafeína. Já tem gel de carboidrato com cafeína, vitamina A, vitamina C, por exemplo. Só para a gente entender, tem o gel com carboidrato e o gel com cafeína.
qual é o benefício de se tomar com a cafeína junto? O que ela vai proporcionar? Estimular. Ela vai dar uma estimulada, uma energia um pouco mais imediata para a pessoa, né? Mas assim, tem muita gente que opta por esses produtos, né? Mais industrializados. Tem muita gente que vai na velha e boa banana. Sim. Você vê o tenista. Você vê um Djokovic, você vê um Rafael Nadal jogando uma partida de 4 horas e você vê toda hora que ele vai pro banco, ele come uma banana. Entendeu? A coisa mais simples que tem no mundo, uma banana. E ele precisa daquilo para aquela reposição de potássio, né? Ele é um dos alimentos mais completos que existem, né? Então, cada esforço físico, as pessoas vão se adaptando, né? Ô Marco, e tem algum alerta, mais ou menos, como que cada pessoa, que vai envolver autoconhecimento, que nós estávamos comentando há pouco, mas tem alguns alertas que o nosso corpo começa a dar, que a gente possa prestar atenção, tá na hora de eu fazer uma reposição. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Existe, né? A própria fadiga, excesso de lesões, o próprio desânimo, né? Você inicia uma academia, por exemplo. Nós estamos lá. Eu fiquei 3 anos na pandemia, 2 anos e tanto sem ir para academia. Quando eu voltei em fevereiro, eu sabia que muita coisa ia mudar para mim, que as minhas necessidades iriam mudar. Então eu tinha que saber mais ou menos como eu me conheço, né? Um bom tanto. Eu sabia que eu ia ter que mudar minha alimentação, alguns horários, a quantidade de líquido, para que eu aguentasse aquilo lá. A pessoa que não está preparada para fazer isso, que ela não quer fazer isso e ela não procura um profissional adequado para a orientação, ela vai ter algum prejuízo, né? Alguma coisa no organismo dela vai dizer para ela, tá errado isso, sabe? Ou o joelho, ou a coluna, ou uma dor qualquer de relação muscular vai aparecer. O organismo dela vai gritar. É como uma máquina, um carro, sabe? Se você não utilizar o óleo adequado, se você não utilizar a pressão dos pneus, essa comparação é muito importante. Vou até fazer um parênteses. Nessa analogia que você está fazendo com o carro, a própria lubrificação do nosso corpo, que vem da nutrição, né, Marco? Exatamente. Ontem, nesse treinamento que eu fiz, eu estava falando sobre cartilagem, e a gente falando sobre colágeno. E colágeno tipo 2, colágeno tipo 1, com ácido hialurônico. O ácido hialurônico faz a lubrificação ali. Tem como você explicar um pouquinho mais essa questão do colágeno 1, 2? Tá. Para o pessoal entender. E assim, isso é uma coisa que é muito interessante, sabe? Porque as pessoas, a indústria vai jogando a informação no mercado e você fala assim, eu preciso de um colágeno, sabe? E não é qualquer colágeno. Você precisa de um colágeno para quê? Eu, por exemplo, preciso de um colágeno para repor ou para fazer... porque o colágeno ele não se regenera. A cartilagem. A cartilagem não se regenera. A cartilagem não se regenera. Perdeu cartilagem, você perdeu. Tá? É aquela junta. Tá? A não ser que você faça uma cirurgia, uma prótese, alguma coisa assim. Mas perdeu. Mas você pode diminuir essa velocidade, sabe? Você pode fazer com que isso demore muito mais tempo. E você pode ir dando um suporte com o colágeno para que essa cartilagem que você não perdeu, que você pare de perder. E aí você tem o colágeno tipo 2, por exemplo, que não é um colágeno hidrolisado. Ele não sofreu nenhuma reação química. E ele é utilizado o quê? Que a gente chama nas juntas, né? Você ali onde no teu joelho, no teu cotovelo, entre no quadril, na coluna. Então você precisa repor uma cartilagem disso, você vai utilizar um colágeno tipo 2. O colágeno tipo 1, ele já sofreu uma hidrólise, ele já foi quebrado, entendeu? Então daí você começa, o colágeno tipo 1
para a tua musculatura, para o teu coração, para a tua pele. Aí e ele vai, quanto mais ele for sendo, você vai para o verisol, né? E o ácido hialurônico, você vai definindo para outras coisas que você precisa. Linha de expressão, cabelo, unha, né? A mulher na menopausa, que perde muito, entendeu? Então ela precisa ter o colágeno certo para ela estar usando ali naquele momento. E a indústria, ela tem todos os tipos, né? Hoje você tem para unha, é capaz de você ter para a unha da mão esquerda e para a unha da mão direita. Então, a pessoa precisa se orientar para não comprar coisa que não precisa. E a melhor forma dela identificar essa necessidade, qual é? Procura identificar a necessidade. O que está faltando, o que eu preciso. Na questão estética, quando ela se olha no espelho, né? Por exemplo, ela vê que as linhas de expressões começam a ficar mais simples assim. Ela começa a ver que aquilo está ficando mais marcado, né? Essa questão estética eu não conheço muito bem, entendeu? Eu sei que funciona, que esse nutriente ele está ali, ele existe para isso. Mas, por exemplo, os exames de rotina, que eu faço um hemograma, ele vai me dar alguma coisa já mais específica, se eu estou precisando fazer uma reposição, por exemplo, estou envelhecendo, né? Como que eu consigo identificar essas partes? É um exame de sangue, ou eu preciso fazer algum exame mais específico para identificar isso? Mais específico, né? Você vai fazer uma contagem de massa magra versus massa gorda, entendeu? A massa gorda, por exemplo, você tem muita gordura intrínseca, né? Muita gordura dentro dos teus órgãos. Então você perde aquilo, mas substitui com colágeno, sabe? No idoso, isso se chama sarcopenia, tá? Então, e isso começa, aquela falta de colágeno e o excesso de massa gorda versus a massa magra, começa a fazer a pessoa ir perdendo a marcha, não consegue mais levantar da cadeira. Nesses casos, são esses os reflexos que você começa a perceber. E você precisa de colágeno no meio dos teus músculos. O coração, por exemplo, é um músculo. Então você precisa continuar. Aí você já vai para o dipeptídeo, né? O colágeno na fórmula de dipeptídeo. Então você precisa de colágenos mais específicos para aquilo, né? Entrando nessa parte mais específica que vocês giraram a chave mais recentemente, que é a nutrição esportiva. E vou trazer o meu caso. Por exemplo, eu sempre tive um pouco de resistência com a questão de suplementação. A minha alimentação, já tive acompanhamento nutricionista, então por 4 anos eu tenho que a base da minha nutrição é uma nutrição boa, bem feita. Mas quando eu comecei meu objetivo era fazer uma meia maratona, por exemplo. Então, toda vez, Marco, que eu chegava, eu ia bem até o treinamento, tá lá no 12 km, 13. Quando eu chegava numa fase que meu treinamento alcançava 15 km, 17 km, eu lesionava. A gasolina acabava. Eu lesionava. Toda vez. Me dava uma bursite no quadril, me dava uma bursite no joelho, tive uma inflamação no joelho, fiquei 10 meses que eu não conseguia nem fazer corrida. E aí quando eu fui procurar uma academia para fortalecer a musculatura, eu me lembro que meu treinador, que já esteve aqui com a gente, tem a postagem dele, que é o Mike, da Cia Mike, ele falou para mim, você precisa suplementar. Porque eu, além de tudo, eu tenho uma constituição física, Marco, que não me favorece ganho de músculo. É do meu corpo, eu não ganho musculatura fácil. Eu perco fácil. Uma gripe minha, uma infecção de garganta, eu perco 1,5 kg, 2 kg. Eu saio para fazer uma trilha, para você ter uma ideia, é impressionante. Eu faço uma viagem de 2 semanas, a hora que eu volto, eu olho no espelho e falo assim, meu corpo parece que murchou. Murchou. A musculatura murcha mesmo. É impressionante. Então eu precisava ganhar massa muscular para sustentar, para não me dar lesão. E aí ele falou, você precisa suplementar. E aí indicou para tomar a creatina, né, que está muito em moda agora. Estão falando que a creatina é importante até para pessoas idosas, com a questão da parte cognitiva, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas entrou BCAA,
eu comecei a fazer um reforço mais específico, mesmo comendo a banana antes do treino, que me falavam que era boa, eu comecei a suplementar com um pouquinho de malto, porque meus treinos não são treinos longos, né, de endurance, são treinos que duram 2 horas, são treinos curtos de 1 hora e pouco, mas precisei suplementar. Então, e aí a gente pode entrar em várias outras coisas, né, inclusive para a parte de esteroides, que já vai entrar em outra área que não acho que não é o caso, né? Nem é nutrição. Né? Nem é nutrição, exatamente. Mas na parte de nutrição, então, Marco, como que isso vai auxiliar? Eu falei da corrida, mas, por exemplo, para fazer uma trilha, eu tenho que estar com a musculatura em ordem. Eu tenho que estar condicionado, senão eu não consigo subir uma montanha de 3.000 metros de altitude. Meu corpo não vai aguentar. Fazer um ataque que a gente chama, que é você chegar na base do pico e voltar. Você não fica lá, faz um bate-volta. Então, eu vou fazer um ataque. Vou 16 quilômetros no Pico Paraná, a gente fez. Você fica 13 horas, 10, 12 horas de esforço físico. Então, tem que estar preparado. Então, nesse aspecto, a nutrição ela evoluiu muito, né, Marco? Por exemplo, que nem a gente está falando aqui, a parte da creatina, por exemplo. Até que ponto realmente isso é legal? No meu caso, foi muito mais para prevenir lesões. Então, como que a nutrição ela vem nesse aspecto? O que é legal a gente ter um pouco de atenção na hora de consumir para auxiliar? Na verdade, o equilíbrio é tudo. Uhum. O equilíbrio é... Nesse momento quando você chegou à conclusão que você precisa suplementar, ou porque você não está tendo uma vida legal por algum aspecto, ou porque você precisa fazer outras atividades que vão necessitar eu vou aumentar meu gasto calórico. Então o que eu preciso? De caloria. Eu preciso melhorar a minha condição física muscular. Você já vai virar para proteína. Entendeu? A creatina, realmente, você falou da creatina. A creatina hoje é muito usada, muito usada. Ela é um aminoácido que você precisa estar repondo. Tem muita gente utilizando para ter mais disposição, para conseguir chegar no objetivo do exercício lá na frente. Existem pessoas que usam 5 gramas, 10 gramas, 15 gramas de creatina. O normal você está usando ali entre 3 e 5 gramas de creatina por dia. Né? Ela absorve um pouquinho de água, ela te dá um pouco de tônus muscular, ela faz o teu músculo ficar... ela te prepara o teu músculo para aquilo que você vai precisar. Uhum. Então, você precisa, para alguma atividade física, você precisa de mais calorias, por exemplo. Então, daí você vai optar pela maltodestrina, ou por uma palatinose, ou um carboidrato de uma cadeia... A diferença da malto e da palatinose? É a absorção. É o nível, a velocidade de absorção, sabe? E o que você quer. A maltodestrina é uma energia mais imediata. Mais imediata. E acaba mais rápido. E você usa... e acaba mais rápido. Aqueles tiros, né? Aquelas quantidades. Por que a pessoa, o jogador de futebol se alimenta muito com massa quando ele vai jogar bola? Porque é aquele carboidrato que a gente chama... Alguns chamam de caloria vazia, que é só para ele gastar naquela hora. Para explosão. Porque quando você ingere coisas, umas cadeias maiores, uma molécula maior, o teu organismo demora para digerir aquilo. E todo o organismo, quando vai digerir uma molécula maior... ele faz você ficar em estado de... ele faz você dormir. Ele diminui a tua energia. Entendeu? Como você come uma gordura, uma feijoada, alguma coisa, o que o teu organismo faz você? Ele faz você descansar para que ele possa quebrar tudo aquilo, fazer aquilo tudo virar energia. Resumindo, né, Marco? Eu não posso comer uma costela e ser uma trilha, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode fazer... né? Alguém vai falar, mas eu já fiz isso. Eu já tenho um ditado que fala assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Pois é, chega uma hora, alguma coisa vai acontecer.
entendeu? Você vai passar mal de alguma forma. Ou o resultado não vai ser, em vez de você fazer em 1 hora, você vai fazer em 3 horas, em 4 horas. Você vai sentir desconforto. E outra, né? Você está fazendo uma trilha e tal, aquilo é para te dar prazer. Não é para te dar dor. Não é para te deixar preocupado com a série de aspectos, né? Para que você tenha uma descarga ali de adrenalina, uma satisfação, né? É para isso que você faz o exercício. Principalmente umas coisas assim, onde você está observando a natureza, onde você está ali em equilíbrio com tudo, né? Ô Marco, e voltando na questão da creatina que você estava falando, da mesma forma que tem N tipos de colágeno, a creatina também envolve um cuidado, né? No consumo, qual é a fonte, da onde que eu estou consumindo. Tem muita coisa hoje no mercado, né? Tem muita creatina hoje no mercado. E assim, você começa a medir, assim, você pega uma creatina de R$30, aí a outra de 180. Você fala, pô, tem alguma diferença, não é só o preço. Não é só o preço, não é só isso que é diferente aqui. Né? Então é a qualidade, a pureza da creatina. Né? Hoje existe a Creapure, é um selo de qualidade da creatina. Né? Chama Creapure. Isso, é um selo. Tem algumas marcas. Eu, por exemplo, eu não sei se eu posso falar de marca aqui, mas enfim, na minha loja eu tenho lá 3 creatinas. Eu optei por trabalhar com 3 creatinas. Então eu tenho Integral Médica, eu tenho Vitafor e agora eu tenho da Maxinutri, que é uma indústria aqui de Arapongas. Local, inclusive, né? Aqui de Arapongas e que me deixou de queixo caído. É líder de mercado nacionalmente, sabe? É uma das maiores indústrias de suplementação do Brasil, exporta para não sei quantos países, é um espetáculo. E aqui no nosso quintal. Então eu tenho essas marcas, eu conheço essas marcas, eu vejo o trabalho, a questão científica. Todas têm o selo que você falou. Todas têm o selo de qualidade. É a creatina monoidratada, né, que eles chamam. Todo tem ela monoidratada já significa um grau de pureza bem alto. E essa Creapure, ela tem um selo específico. Por exemplo, a Vitafor, ela tem. Então, ela tem as duas, né? Entendi. Então, mas assim, o que significa? Que a Creapure, ela tem 100% de pureza. Entendi. Talvez aquela que não tenha o selo, ela vai ter 98%. Talvez aquela de 30 tenha quanto? Então, aí ela vai ter farinha no meio, ela pode ter outras coisas. Porque, placebo, né? Aliás, isso é uma questão... A Anvisa está muito em cima disso, né? A Anvisa tenta mas todo dia, na internet, todo dia você vê uma marca nova de alguma coisa. Ô Marco, eu vou tomar a liberdade de falar um negócio que posso estar falando uma grande besteira. Se tivesse me corrija aqui para falar. Mas há muitos anos atrás, eu tomava malto e eu me incomodava com a malto. Eu não gosto de tomar produto aromatizado artificialmente ou com corante e aromatizante. Então eu prefiro, mesmo que o sabor não seja muito bom, tomar ela mais pura, coloco com outra coisa e vai. Eu acho que fica melhor. Mas eu me incomodava. Eu me lembro que eu fui procurar uma vez e me falaram de um produto chamado, eu não sei se você lembra, chama Oxymase. Não tive o prazer. Muito para trás eu não via mais, sumiu do mercado. E eu lembro que na época era caro. Pagava acho que R$80, R$90 há muitos anos atrás. E beleza, comecei a consumir e eu olhava aquilo lá, rapaz. Eu falava assim, meu Deus, parece uma maisena. Mas tinha tudo a maisena. Tinha consistência de maisena. Não dissolve, né? Não dissolvia igual. A creatina você vê muito assim. Tem muita gente que não gosta de uma marca específica, porque a hora que você vai diluir, ela não dilui. Ela fica aqueles grãozinhos no final do copo, sabe? Você mexe e ela não dilui. E a hora que você terminou de engolir, você fica mastigando aquilo ainda como grãos de areia. Então essa é aquela creatina que não tem, talvez, a melhor qualidade. Mas nesse caso, por exemplo, o produto ele era uma malto, né? Mais pura, falava. Mas eles me falaram que para olhar a tabela nutricional. Eu falei assim, se você olhar a tabela nutricional, você vai ver que ela tem a mesma tabela nutricional de um amido de milho, que é uma maisena. Eu falei, mas não é possível? Não pode, tem que ter alguma coisa diferente nisso. Talvez até tenha no processamento, mas quando eu fui olhar realmente a tabela nutricional, comparei aquele produto
com o de um amido de milho, por exemplo, era semelhante, rapaz. É impressionante. A consistência realmente era muito parecida. São 2 carboidratos. 2 carboidratos, só que eu pagava naquela época R$90 no pote e o amido de milho, né, eu pagava R$4. O amido de milho, você comia ele, 5 horas depois ele virou maltodestrina no teu organismo, mas aquilo você teve que metabolizar aquilo não sei quantas vezes. Talvez o processamento desse produto fosse mais rápido, né? A absorção pelo organismo fosse mais rápido. Mas eu falo que são alguns cuidados a gente tem que tomar com o que você falou, de qual é a minha necessidade, por que eu estou comprando, consumindo aquele produto, e o que fica mais adequado com essa necessidade que eu tenho. E não ir tudo no modismo, né, Marco? Porque tudo é muito tendência, tem hora. Está na moda agora determinado produto. A moda agora é determinado produto. Mas você precisa realmente daquele produto, da ingestão? Porque ele pode até não te fazer mal. Mas dependendo, se você não tiver necessidade, você vai pagar, vai consumir e teu organismo vai descartar. Você não vai absorver nada. É assim mesmo? E talvez na hora que você precise, realmente, você já está com aquilo na cabeça que aquilo não funciona. Uhum. E a questão psicológica também é muito forte, né? Se você botar na tua cabeça que aquilo não vai funcionar, você vai dar um jeito de parar de tomar ou continuar tomando, porque você, na tua cabeça, aquilo está funcionando. Acontece muito com o ômega 3, tá? O ômega 3, porque a nossa alimentação ela vai mudando, né? Hoje eu não como mais peixe como eu comia antigamente, né? A gente não come mais frutas como comia antigamente. Os óleos são diferentes. Então a gente hoje tem uma necessidade, um déficit de ômega 3 muito grande. O ômega 3 ele é anti-inflamatório, aumenta o poder de imunidade da pessoa, diminui HDL, diminui o colesterol ruim, né? Diminui níveis de triglicerídeos, todo mundo já sabe disso. Mas se você pegar um ômega 3, o mais importante, o que tem mais benefício é o ômega 3 de peixes de águas profundas, águas frias, sabe? E você compra um ômega 3, por exemplo, você precisa procurar um selo que ele é livre de mercúrio. Olha só. Né? Tem muitos produtos que não têm esse selo. E a própria cápsula que você vai... Porque o ômega 3 é óleo de peixe, né? Dependendo de algumas marcas, você toma aquilo e você fica lembrando o resto do dia todo que você tomou aquilo, porque você fica regurgitando aquele óleo de peixe. Então, dependendo da cápsula, isso acontece, dependendo da cápsula, isso não acontece. Então, a mais barata provavelmente vai ser a de pior qualidade. Entendi. Né? Daí, às vezes, você para de tomar um ômega 3... porque você tem aquilo na tua cabeça, de que aquilo fica te deixando o gosto ruim na boca, deixando você, de alguma forma, insatisfeito, achando que você está com um mau hálito, e você para de tomar, porque você escolheu um ômega 3 de baixa qualidade, por exemplo. Esse selo, ele vem livre de mercúrio, esse é o selo. Assim, tem, se você procurar, se você entrar numa loja de suplementação, se você perguntar, ela vai te dizer qual que tem o selo, qual que não tem o selo. Né? É visível, né? É visível. É um selo de qualidade que mostra ali a diferença. Na verdade, o que não tem selo não deveria nem estar ali. Exato. Né? Ele não deveria nem estar sendo comercializado. Mas são produtos que... O suplemento... Tem muito suplemento que é livre de registro na Anvisa. Não passa por controle nenhum? Não, ele passa por alguns controles no Ministério da Agricultura. Da Agricultura. Né? Eles têm um registro no Ministério da Agricultura e não tem no Ministério da Saúde. Não tem o registro da Anvisa. Quando você passa pela Anvisa, ela é muito mais criteriosa, né? Mas tem uma legislação que alguns suplementos não precisam. E a pessoa, para identificar isso, é só ir lá no produto e ver se tem o número da Anvisa. Quando você vê, quanto mais certificação tiver aquele produto, quanto mais selo de qualidade, numa ISO, da Anvisa, do FDA, aquele produto ele está liberado para ser vendido fora do Brasil. É porque ele passou
por uma série de critérios. De normas técnicas. De normas técnicas, de critérios de qualidade, de critérios de fabricação, boas práticas de fabricação. Né? Voltando a falar da Maxinutri aqui. Uhum. Ela tem todos esses selos. É um orgulho você ter um troço desse, sabe? Quer dizer, eu posso vender para tantos países da União Europeia, tantos países da América, que me permitem, a partir desse selo, estar fazendo isso. Então, aquilo é uma segurança para você, né? É legal. Até você deu uma ideia aqui, uma hora eu conheço o Fernando lá, que é o dono, tudo bem que ele não tem tempo para nada, né? Mas seria muito legal que chamar o Fernando para fazer um bate-papo com ele sobre a questão da fábrica, da indústria. E ele é farmacêutico. E ele é farmacêutico. Ele é farmacêutico, eu não conheço. Estamos iniciando uma parceria agora. Aliás, eu quero te dizer para quem estiver ouvindo a gente aí, seguir a Nutrição Original no Instagram. Nós vamos estar fazendo agora, a partir dessa virada de chave que eu falei com você, nós vamos estar fazendo pequenos vídeos falando especificamente de nutrientes para quem utiliza, quem usa, sabe? A Maxinutri, eu estou fazendo propaganda da o Fernando vai agradecer. Eles lançaram agora a primeira enzima para quem é intolerante ao glúten. Ninguém no Brasil tem. Entendeu? É uma coisa assim espetacular e está aqui do nosso lado. Então, quer dizer, e tem pessoas que sofrem muito com isso, né? Uhum. Então, olha a importância de você ter um produto de qualidade. Agora, qualidade geralmente está acompanhado de um preço um pouco maior. Não adianta. Porque, né? É importante a gente falar isso, né, Marco? Às vezes a pessoa ela vai buscar um suplemento, mas ela quer alguma coisa que seja com um custo mais baixo. E é lógico que você tem a marca que está associada ao custo do preço. Faz parte. Você compra uma camisa de uma marca conhecida, você não tem só a qualidade da costura, você tem a logo lá que faz o preço dela subir, certo? Mas é claro que na parte da indústria alimentar, vamos dizer assim, na parte de nutrição entra, quanto mais processos e que nem você falou, quanto mais certificações aquela indústria, aquela fábrica tem, mais garantia ela dá ao consumidor que aquele produto é de qualidade. Mas tudo isso envolve um custo. Envolve um custo. A pessoa, para passar por isso, eu falo isso porque eu sempre comento que eu tive, na minha carreira, eu trabalhei 12 anos como consultor de negócio do Sebrae. E eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de indústria de alimentos, pouco antes de eu me desligar. E quando você vai... Eu conheci o Fernando da Maxinutri exatamente nesse processo. Então, é impressionante quando você chega e você vê a quantidade de pré-requisitos que uma empresa dessa precisa cumprir para que ela consiga aquele atestado. Envolve custo. Tem que ter uma pessoa específica. Selo ambiental hoje. Como é que você trata a natureza? Entendeu? Isso tem custo. Lógico. E outra... tem pessoas, uma área dentro da empresa responsável por fazer só análise de controle de qualidade. Então você vê, tudo isso entra no custo do processamento. Marketing, tem não tem como. A distribuição, você entrega com uma carreta de qualidade. Né? O próprio estudos em laboratório para buscar produtos inovadores, como você acabou de comentar, a enzima para o glúten. Não, e olha, eu vou te dizer, olha como é que isso se reflete, fazendo um contraponto com a suplementação, porque você lança um produto e você dá a orientação daquele produto para a pessoa utilizar. Eu não vou me lembrar agora especificamente, ontem a gente estava falando de um produto, um suplemento qualquer, não me lembro, mas assim, a indicação no rótulo está dizendo que você, a partir de 8 semanas, você começa a sentir o resultado daquilo. Uhum. E nós, o ser humano, ele é muito imediatista. Ele começa a tomar um negocinho hoje, ele começa a tomar um aminoácido hoje, ele já vai correr para o espelho para ver se ele ficou forte. É verdade, nós fazemos isso. Né? Você começou uma dieta hoje... Amanhã você está subindo na balança para ver quanto que você perdeu. No final de semana você está subindo de novo para ver quanto você perdeu. E dependendo da tua ansiedade, aquilo vai te estimular,
que você continue, ou te desestimular, vai te dizer, não, essa semana de exercício que você fez não valeu nada. E não, é um processo de longo prazo. De longo prazo. Alguns nutrientes, algumas coisas você precisa utilizar. O colágeno é assim também. Você precisa, depois de tanto tempo, você precisa ter um uso contínuo daquilo por 90 dias, por exemplo. Então você tem que seguir aquilo. Sabe, aquilo vai dar resultado. Tem uma estrutura toda por trás de qualidade, de estudos científicos que estudaram em outras pessoas que aquilo começou a dar resultado depois de 90 dias. Então, quando a gente pensa num suplemento, também a gente tem que entender isso. Sabe, que não é do dia para do dia. Eu vou começar a tomar hoje e amanhã eu vou correr 40 quilômetros. Não vai. Não vai. Ô Marco, e nós conversamos esses dias atrás sobre a questão do contraponto entre suplementação esportiva e necessidade especial. Eu lembro que você colocou esse ponto para mim. O que vem a ser esse detalhe? Suplementação esportiva e necessidade especial. O que vem a ser essa necessidade especial? Então, quando você precisa fazer um suplemento de algum nutriente para que aquilo é um diabético, entendeu? Você precisa substituir o carboidrato nele, você precisa ter um carboidrato de menor índice glicêmico, entendeu? Você vai quebrando mais devagar, para que você não tenha pico de glicemia. Um imunodeprimido, um paciente que precisa melhorar a imunidade dele. Então a glutamina, por exemplo, que é um aminoácido. A glutamina deve ser usada por uma pessoa que precisa melhorar a imunidade dela, mas é utilizada para a pessoa que faz atividade física também, porque é um aminoácido. É um pedacinho um aminoácido é um pedacinho de uma proteína, tá? Vários aminoácidos formam uma proteína. Então, ele é utilizado na função terapêutica. A gente chama de nutracêuticos. Ele tem uma função terapêutica. Ele está sendo utilizado para aquela pessoa para uma função terapêutica. Um ômega 3, um ômega 6 e outros que você está ingerindo para melhorar a tua performance. Então, o nutracêutico é o quê? Ele é um suplemento. Ele é uma nutrição que vai ter uma ação de medicamento, por exemplo. Entendi. Entendeu? Ele está ali porque você precisa para a saúde do teu organismo. Entendi. Não é só para você potencializar alguma coisa como na atividade física, por exemplo. Ô Marco, e entrando nessa questão do nutracêutico, tem um outro coisa que eu queria perguntar para você, que também vem muito em moda, mas a gente às vezes não entende a questão do prebiótico e probiótico. São fibras. Tem como dar uma pincelada rápida? Eu não conheço muito pouco, mas assim, a saúde do intestino hoje é uma das... se você tiver que se preocupa com o teu intestino. Sabe? Se todo mundo, se a saúde no Brasil se preocupasse com o intestino mais do que com qualquer outro, né? É claro que você tem que se preocupar com tudo, mas a prevenção cuida do teu intestino, é por ali que muita coisa se resolve. A fibra pré e pró como é que ela vai ser metabolizada, né? As bactérias que quando ela for metabolizada, que tipo de bactéria que ela vai estar, porque existe bactérias boas, entendeu? O teu intestino precisa dessas bactérias boas. O lactobacilo, por exemplo. Então, quando você digere um pré-biótico, uma fibra pré-biótica, você vai estar liberando essas bactérias para que o teu intestino tenha mais saúde, né? Porque é ali no teu intestino que todos os nutrientes vão ser absorvidos, entendeu? Então, não adianta você ter uma ingestão muito boa de um aminoácido, uma suplementação muito boa de qualquer tipo de proteína, se aquilo não vai ser absorvido adequadamente. Entendeu? Se você não tiver o teu intestino saudável, alguma coisa vai acontecer, tá? E a fibra é muito interessante para isso, né? Ela forma barreiras, essas bactérias formam barreiras dentro do teu intestino que evitam a translocação bacteriana. A glutamina, ela tem uma ação sobre isso? Ou não? A glutamina é um aminoácido
a glutamina é a principal fonte de energia dos macrófagos, enterófilos, que são agentes de imunidade. Aham. Então, quando, por exemplo, um paciente tem um grande queimado, um paciente que passou por cirurgia, ou que alguma doença que está exigindo muito daquele paciente, aquela quantidade de glutamina cai, porque ela está sendo usada para ativar esses agentes de imunidade. Ela está sendo muito mais consumida pelo teu organismo. Por isso que nesses momentos você precisa suplementar mais com a glutamina, por exemplo. Entendi. Você precisa elevar o teu poder de imunidade, por exemplo, quando você está sendo agredido por algum agente externo. Você precisa aumentar o teu poder de imunidade, você aumenta a quantidade de glutamina, entre outros sim. aminoácidos, entre outros nutrientes. Nada isolado. Mas o intestino é uma das coisas assim que se estuda muito hoje, que se deve ter muita atenção hoje, né? E vários tipos de fibras que são recomendadas. E o mais importante, quando você fala em fibra, você tem que falar em água. Aham. Você tem que tomar Legal. água. A gente entrar aqui, estava no ponto Já estava, né? para falar sobre hidratação. Você precisa ter água, né? A gente, eu acredito que nós aqui, a gente não toma. Quantos litros de água você toma por dia? Eu tomo uns 2,5, 3 por dia. Mas eu acho que até um pouco mais é a recomendação. Eu tenho dias que eu tomo 2, 3, 4 litros de água. Mas tem dias que eu não tomo. Tem dias que eu tenho certeza que se eu tomar 500 ml é muita coisa. Dependendo da pancada do dia. Se eu vou viajar, por exemplo, eu levo no meu carro. Eu tenho 3, 4 garrafas. Eu passo a viagem toda tomando água. Se eu estou trabalhando numa licitação, alguma coisa assim, você não lembra, não está perto de você, você vai utilizando essas coisas. E a água é uma das coisas mais importantes que está presente em várias reações no teu organismo. Então você precisa ter. Se você, por exemplo, a fibra, ela é um regulador intestinal. Uhum. Então ela é tão importante nos casos de constipação, por exemplo, quanto nos casos de diarreia. Constipação, intestino preso. Você tem o intestino preso, ele não funciona da maneira que deveria funcionar, ele não forma um bolo fecal adequado, porque aquele bolo precisa ter peso para ter peristaltismo, para ser eliminado. E em alguns casos, quando você tem episódios de diarreia, você também precisa da fibra para que aquilo volte ao normal. Que regule. A fibra é um regulador de trânsito intestinal, tanto nos casos de diarreia quanto nos casos de constipação. E aí você vai modificando uma fibra solúvel, uma fibra insolúvel, aí em alguns casos você precisa de uma, em outros casos você precisa de outra. E na alimentação nós estamos falando de que fonte de alimentos ricos em fibra? Vegetais principalmente, verduras, né? Frutas, verduras, alguns alimentos. Você pega o arroz, por exemplo, o arroz integral, ele tem mais fibra do que o arroz polido, né, que chamam, né? Não sei, antigamente era polido que chamava. Então, o arroz integral, ele tem uma quantidade de fibra muito maior do que o outro tipo de arroz. Então você tem, e assim, a gente precisa lá de recomendação de 15 gramas de fibra por dia. Não é todo mundo que consegue. Só para a gente ter uma ideia, para eu consumir 15 gramas de fibra por dia. Quanto dia? Não tem isso aí, não tem. Não me lembro mais. Se consumir, sei lá, 6 laranjas, 200 gramas de alface. André, eu tô formado há 30 anos. Faz 30 anos e eu te colocando em saia justa aqui. Faz 30 anos que eu saí Tem muita coisa que, quando eu me formei, por exemplo, a soja a gente chamava de uma proteína de baixa qualidade biológica, uma proteína vegetal. Depois disso, a soja virou a pupila dos olhos de todo mundo. Depois voltou o ovo. O ovo tem épocas que ele é escrachado, tem épocas que ele é levado lá como a melhor fonte. Marcos, deixa eu fazer uma brincadeira com essa questão do ovo. Que eu estava conversando com meus cunhados e a gente tocou nessa questão do ovo. Acho que eu até estava comentando que eu tenho um bate-papo com você e a gente entrou nessa questão do ovo. Aí falou assim, mas o ovo antigamente era um vilão. Aí a gente começou a dar risada, porque nós falamos assim, mas também não é por menos, né? Você lembra como que o ovo era frito? Era frito assim, numa quantidade assim de óleo, e eu lembro que ainda pegava espumadeira e jogava. Então, mas você sabe que Água?
Água, se tiver um pouquinho de água. Você sabe que a questão não é nem o óleo, né? Porque o óleo vegetal não tem colesterol. Isso é uma coisa assim, que é um tabu muito grande. O óleo vegetal não tem colesterol. Teve uma indústria aqui do Paraná mesmo, que lançou um óleo e escreveu sem colesterol. Mas nenhum óleo vegetal tem colesterol, entendeu? E aí vendeu que nem água. Mas o ovo, a gente falava, pô, mas você tem que ter tantos ovos por semana, eu não me lembro quanto que era por semana na faculdade, 3 ovos por semana no máximo, incluindo o ovo que era utilizado na preparação de outras coisas, do pão e tal. E hoje você vê pessoas que consomem 3 ovos por dia. Eu consumo ovo todo dia. Entendeu? Então, quer dizer, tem muita coisa, tem moda até nisso, né? Deixa eu voltar um pouquinho mais, que a gente estava falando da questão da fibra. E eu já li muita coisa falando da relação, a fibra é importante, mas como é importante o consumo da água junto com a fibra. Isso é verdade? Ah, sim. Você pensa na fibra como uma esponja. Tá? Lembra de uma esponja seca, pega essa esponja seca na tua mão e depois enxágua ela, deixa ela absorver bastante água e pega na tua mão de novo. A diferença é que vai ser essa esponja. A fibra, ela funciona como uma esponja. Se você tiver água, ela vai absorver essa água, ela vai ajudar na formação do bolo fecal, ela vai lubrificar teu intestino e vai fazer o teu intestino funcionar de acordo. Se você não tem água, esse processo todo é inutilizado, entendeu? Você vai ter um ressecamento, você vai ter um monte de outros nutrientes que precisam daquilo. O nosso organismo é 70% água. O gelo sem gelo. Aí, ó. Tanto faz. Aí, ó, pessoal. Obrigado. Aí, esse é o Alexandre. Aí, entrou no vídeo hoje. Tem que ficar no vídeo, viu? Não pode ter edição depois, não. Né? aqui, ó. Obrigado. Apoio em todos os aspectos aqui, pessoal. Esse é o cara. Então você precisa dessa fibra para isso, sabe? Você precisa da água juntamente com a fibra para isso. Fora todo o benefício, né? A gente está aqui falando e chega uma hora que você precisa tomar uma água para... Ô Marco, tem uma outra questão aqui que eu anotei, porque a conversa é boa e se a gente deixar aqui, a gente vai ficar 1h30 conversando, vai longe, né? Mas eu queria falar de um assunto que eu tenho um amigo que faz trilha, faz viagem, que é o Rafa Lobato, e ele sempre fala para mim o seguinte, que quando a gente está na viagem, está fazendo trilha, tem 2 coisas que são importantíssimas: alimentação e sono. Então, eu queria falar um pouquinho para você sobre essa questão da nutrição com o sono. Nós chegamos a falar sobre isso dias atrás. Você falou da importância do sono combinado com a nutrição. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Inclusive, tem suplementação para isso, né? Você vai fazer uma suplementação com melatonina, triptofano, que são importantes para que você tenha um sono adequado, né? Mas o sono maior... O que mais influencia o sono é a tua questão do teu dia a dia, né? O quanto que você consegue desligar e o quanto que você não consegue desligar. Eu sou um cara que eu tenho um sono muito ruim. Eu durmo muito mal, né? Por vários aspectos. A luz me incomoda, o barulho me incomoda. Se eu não tiver no frio, se eu não tiver com uma meia, eu não consigo dormir. Mas tem a questão da tua nutrição, né? O quanto que você se alimenta, o que você come à noite, a quantidade que você come, né? Tudo isso vai influenciar numa boa noite de sono. Por exemplo, existe alguma regra, algum padrão? Eu tenho que me alimentar no máximo quanto tempo antes de dormir? Eu já escutei gente falar, não, você tem que comer no máximo 2 horas antes de você dormir. Não, você tem que comer antes de dormir porque não pode dormir de estômago vazio. Tem algum padrão nisso ou não? Olha, a ceia faz parte do cardápio, né? A gente, lá na nutrição, quando a gente vai fazer nutrição, a gente divide o dia entre café da manhã, uma refeição entre o café da manhã e o almoço,
o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Então a ceia faz parte do cardápio. Mas depende do que você vai colocar nessa ceia, né? Uma fruta, algum alimento que tem uma digestibilidade facilitada, né? Ou se você vai colocar alguma coisa gordurosa, se você vai colocar alguma coisa que... Pensa assim, quanto mais o teu organismo precisa trabalhar para digerir alguma coisa que você comeu, menos ele vai fazer você descansar. Quanto mais ele precisa trabalhar para digerir o que você comeu, menos ele vai descansar. Menos ele vai deixar você descansar. Entendeu? Porque até para dormir a gente precisa de energia. Entendeu? Então, se você tá ali digerindo uma gordura, digerindo uma coisa pesada que você comeu, e se aquilo durante a noite também não te cair bem, um glúten. Né? Por exemplo, se você é intolerante ao glúten e você foi comer alguma coisa com glúten lá no final da noite, com certeza para aquilo ser digerido durante a noite, vai te dar uma série de desconforto. Né? Então você precisa... eu não tenho esse tipo de problema de comer. Entendeu? Em relação a comer à noite. Eu tenho um irmão, por exemplo, que acorda todo dia, toda noite, ele acorda para comer. Né? É necessidade? Com certeza não. É um vício que ele tem. Mas olha, eu vou dar um testemunho meu, por exemplo, na parte de nutrição. Café. Primeiro que eu não posso tomar café. O café ele me dá desconforto, o café me dá azia. Não me faz bem. Mas, por exemplo, se eu tomar qualquer coisa que tenha um pouco mais de concentração de cafeína à noite, esquece. Eu tomo café para dormir. Você toma café para dormir, você comentou. Se eu sentir o cheiro do café à noite, eu tenho dificuldade para dormir. Eu tomo café para dormir. As pessoas ficam... para quem eu conto, a pessoa fica assim... esse olhar que você está tendo agora para mim. As pessoas falam, não é possível. Eu parei de fumar faz 23 anos. E eu imaginava que... Quem fuma sabe que você toma um cafezinho, logo depois que você tomou café, você acende um cigarro. E eu falava assim, puta, eu vou parar de fumar e como é que eu vou fazer com o meu café? E eu sou assim, eu chego num horário desse, é que eu tomei um cafezinho antes de vir pra cá. Chega num horário desse, se eu não tomei um café, se eu tomei um café só de manhã, chega num horário desse eu começo a ter dor de cabeça. Olha só. O quanto que é uma droga, né? Assim, de uma certa forma é uma coisa viciante, né? Você vicia naquilo, né? Então o teu organismo precisa, é igual a nicotina. O teu organismo fica te pedindo aquela cafeína, né? Mas eu me relaciono muito bem com isso. Eu trabalhei muitos anos à noite, então eu me relaciono muito bem com isso. Eu durmo tranquilamente em relação a isso. O meu problema são essas outras coisas que eu te disse. Uma fresta de luz, Então, a questão da alimentação, se eu tenho se eu como alguma coisa leve, tranquila durante a noite, um pedacinho de queijo com pouca gordura, sabe? Ou uma fruta, alguma coisa assim, uma torrada, um chazinho, tem muitos chás que te auxiliam na digestão. Eu sou uma pessoa adepta de chá. O chá. Chás relaxantes para auxiliar ou na digestão ou para relaxar, para você dormir melhor. A minha esposa toma muito chá, minha filha toma muito chá. Eu não tenho esse hábito, mas eu gosto. E tudo isso ajuda no teu sono, né? E no metabolismo também, né? E no metabolismo também. Ô Marco, tem chás que são específicos para você tomar logo depois de uma refeição, para ajudar no metabolismo. Me falava muito do chá de hortelã, por exemplo, que acelerava o metabolismo, auxiliava, principalmente para quem gostaria de perder peso. O boldo, né? É muito utilizado para quando você está com... Ajudar na digestão, facilitar a digestão. Tem muita coisa que é utilizada. A avó da gente sabia disso, né? A nossa avó fazia isso, né? Os indígenas, né? Eles têm muito de chás e ervas, né? Tem muita coisa que te ajuda nesse sentido, né? A suplementação, a indústria vem daí, né? Vem lá das plantas medicinais que os indígenas usavam lá atrás. Né? Tudo tá lá. Indígenas ou comunidade quilombola também tinha muita tradição, né? Ô Marco, e com relação ao sono ainda, aquele soninho depois do almoço?
Importantíssimo. É. Importantíssimo. Quem consegue fazer isso, tem pessoas que com 15 minutos... você lembra que eu estava te dizendo? O teu organismo, se ele tiver que... ele faz você abaixar a tua adrenalina, ele faz você para que ele possa metabolizar aquilo que você ingeriu. Essa cesta, né? Vamos fazer uma cesta. Você vai dar uma dormidinha depois do almoço, ou dar uma relaxada. Hoje tem grandes empresas que têm espaços, constroem espaços para que o funcionário vá lá esticar as pernas, tira o sapato, deita. Outros vão jogar uma sinuca, vão fazer alguma outra coisa, porque depois do almoço ele precisa que o organismo dele trabalhe em função de digerir o que ele comeu. Tem muitas pessoas que você come e vai trabalhar, come e vai fazer a tua atividade. Não é o indicado, né? O indicado é que você deixe o teu organismo trabalhar por um determinado tempo para que ele faça a digestão corretamente, né? Porque se você tiver que... Você comeu e vai fazer um trabalho qualquer. Você vai estar despendendo energia para as duas coisas. Uma das duas coisas vai faltar. Olha só. Para uma das duas coisas vai faltar. Ou você não vai fazer uma boa digestão, ou você não vai fazer a tua atividade do jeito que estava precisando fazer. É claro, aí a gente volta lá no assunto. Quando você é jovem, você faz as coisas, você não percebe, você tem energia de sobra. E depois aquilo, mas só que uma hora a conta vai chegar. A conta chega. E eu sempre falo, né? Tudo isso que a gente faz, né, e do que a gente está conversando, tem um objetivo. Que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. É para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, tudo que a gente traz, que a gente conversa, que a gente bate papo, é no sentido de que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e que possa envelhecer também com qualidade, de uma forma melhor. Ou fazer o que nós nos propomos, uma trilha ou uma atividade física, também com uma qualidade melhor. Então, esse é o objetivo, né? Marco, eu acho que estamos chegando no final. O primeiro bate-papo nosso está excelente. Tudo que eu tinha marcado aqui, a gente acabou batendo um papo, conversando. E eu queria muito te agradecer. Eu falo que a vida é muito legal, porque a vida vai colocando pessoas no nosso caminho, né? E conhecer a empresa, através da empresa, conhecer você. E posso falar que são parceiros. Hoje eu preciso de alguma coisa, como da última vez, chego lá, estou precisando de tal coisa, a finalidade é essa, e vai nessa parceria, vocês vão ajudando. Então, queria muito agradecer a tua disponibilidade em estar aqui, em conversar com a gente, e pedir que você dê seu recado, reforça novamente a questão lá da loja, onde está, realmente é muito legal, vale a pena conhecer. Obrigado, fica à vontade. Por favor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando a gente fala mais de experiência, né, do que de conhecimento, né? A gente tem aí uma trajetória dentro da nutrição e o teu dia a dia vai te dando um know-how para que você possa conversar sobre vários assuntos. Porque não é só dentro da faculdade que você aprende, né? É fora da faculdade. E hoje, eu que agradeço a oportunidade. Quero convidar todo mundo aí para conhecer a Nutrição Original. Hoje nós estamos lá em 4 nutricionistas que vão receber o paciente ou o nosso cliente. Estão lá, né, Marco? Estão lá presentes para atender. Estão lá para tirar a tua dúvida. Talvez a gente não consiga algum assunto que a gente não tenha domínio. A gente vai estudar, vai dar a melhor resposta. Estamos à disposição dos profissionais de saúde também, que tem muita gente que tem muita dúvida, sabe? Tem muito nutricionista, o nutricionista se forma, ele vai trabalhar numa indústria, numa cozinha, ou ele vai trabalhar num hospital, ou ele vai trabalhar num consultório, e você perde informações com isso, né? As coisas mudam muito rápido. Então, nós estamos lá para tirar todas as dúvidas, para auxiliar com informação, com produto de qualidade, com preços acessíveis, né? com uma variedade grande de itens. Né? Então, sigam o nosso Instagram, @ Nutrição Original.
Nós vamos ter, não vai demorar muito, nós vamos ter uma página na internet. Legal. Sabe? Nós vamos ter vários assuntos ali hoje dentro do Instagram que a gente vai tá conversando. E estamos à disposição. Loja Londrina, Avenida Inglaterra. 123. 123. Bem no comecinho ali. Bem no comecinho, logo depois da rotatória. Isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez, Marco. É isso aí, pessoal. A gente tem sempre procurado trazer assuntos para vocês que a gente acha que são de relevância para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Envelhecer nós vamos. Só não envelhece quem fica no caminho, né, Marco? Então a tendência é que a gente envelheça. Então é isso aí. Siga nossos canais. Clica lá no YouTube, se inscreve, marca o sinalzinho, conversa com a gente, dá ideia de assunto que de repente vocês também gostariam que a gente trouxesse dentro desses 3 destaques que a gente trabalha. Estilo de vida, planejamento, qualidade de vida e as viagens, né? Até a próxima, um abraço.